Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo, qual turno você está assistindo essa aula, mas como você já está vendo, a gente vai trabalhar sobre fundação superficial, mais especificamente falando sobre melhoramento de solo colapsível. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eduardo de Castro Bittencourt, ou simplesmente Prof. Edu, como as pessoas me chamam, e nessa aula você vai aprender dois aspectos importantes. Primeiro, como determinar, como identificar um solo colapsível numa sondagem SPT. Existe essa possibilidade da gente conseguir identificar se o solo é ou não colapsível com alguns indícios, informações num laudo de sondagem SPT. E segundo, se é possível executar, dimensionar uma fundação superficial com a presença desse solo, que, diga-se de passagem, é um solo problemático. Devemos tomar alguns cuidados, principalmente por conta dos recalques que esse solo pode apresentar e, consequentemente, problemas na estrutura, trincas, fissuras, e, claro, a gente não quer esses problemas para as nossas obras, para os nossos projetos. Então, vamos lá, sem mais delongas, para a gente trabalhar aqui na nossa aula. Primeira informação, essa aula eu vou trazer para vocês aqui um laudo de sondagem SPT que eu estou justamente trabalhando aqui na empresa em Recife, referente a um projeto numa obra lá em Brasília. Não vou entrar em detalhes, né, em que tipo de que tipo que obra é essa. O objetivo aqui, o foco é você aprender como identificar num laudo de sondagem se esse solo tem possibilidade de ser um solo colapsível e como que a gente pode tratar esse solo para que possa ser possível executar uma fundação superficial. Mas o interessante aqui, antes de tudo, é o seguinte: veja só, vamos entender um pouquinho mais sobre esse laudo de sondagem aqui. Observe que nas camadas superficiais nós temos um solo de baixíssima resistência, em outras palavras, o NSPT é muito baixo, é uma argila arenosa muito mole, o número de golpes 1 nas camadas superficiais, somente depois de 4 metros que vai aumentar. E aí eu já faço uma pergunta para você: dá para executar uma fundação superficial aqui? Se você falar que não, você pode estar errado, porque a gente pode fazer alguns tratamentos e, a depender do procedimento de execução, a terraplenagem pode sim ser possível, que é justamente o que eu estou trabalhando juntamente com a equipe de estruturas. Eles me passaram as informações quanto a tensões, geometria da fundação, sapata corrida, sapata isolada, e eu, na parte geotécnica, sou o responsável por verificar se o solo vai ser capaz de suportar sem romper, sem entrar na ruptura, isto é, ele ocasionar muitos recalques. Então vamos lá aprender mais sobre essa questão do solo colapsível. Primeiro, sobre as suas características, quais são as principais? Nós vamos voltar nesse lado de sondagem para você entender melhor. Primeiro, uma granulometria aberta. O que isso quer dizer? É um solo que tem a ausência do silt. Em outras palavras, uma argila arenosa, por exemplo. Isso acontece por conta de processos erosivos. Perdão, conceituado como processo de lixiviação, muito comum, por exemplo, de acontecer em regiões como Brasília, São Paulo. Então, isso já é um indício de um solo de uma determinada região apresentar essas características de ser colapsível. Tanto que, quando eu recebi a informação desse projeto ser executado em Brasília, eu já liguei o alerta, porque eu já tinha conhecimento de que lá nessa região pode ter solo colapsível por conta de outros trabalhos já realizados, pesquisas já publicadas, TCC, artigo, dissertação e por aí vai. E aí, quando eu peguei esse laudo de sondagem, a primeira coisa que eu vi foi a ausência de silt na mistura. Nós temos um material argilo-arenoso. A gente já vai voltar nesse slide para você entender melhor. Primeiro eu estou falando das informações para, quando a gente voltar, você ter um outro olhar em cima desse laudo de sondagem, uma interpretação mais detalhada. Ok? Continuando. Segundo, ele também tem um NSPT igual ou menor a 4, ou seja, é um solo de baixa resistência ao índice de resistência à penetração. Outra informação, ele é um solo não saturado. O solo colapsível ele tem a característica de ser não saturado. O nível d'água tem que estar lá embaixo. E
Outra informação importante é o seu baixo grau de saturação, na ordem aí de igual ou menor a 60, e por último também ligado à sua porosidade. É um solo poroso, uma porosidade acima de 40% pelo menos. E aí, a partir dessas informações, vamos voltar aqui para o laudo de sondagem. Claro que ele não cita sobre essas duas informações, essas duas últimas informações, o grau de saturação, nem a questão da porosidade, mas as três primeiras podemos interpretar no próprio laudo de sondagem. Observe aqui, ó, nós temos o seguinte, outro laudo de sondagem que eu trago aqui para você agora, também da mesma região. Primeira informação, olha aqui, ó, uma argila arenosa. Opa, peraí, é um solo com a granulometria aberta, não tem a presença de silt. Segundo, olha aqui o índice de resistência à penetração desse solo nas primeiras camadas. 1, 3, 2, 2, ou seja, outra característica potencialmente ser um solo colapsível. Outra informação, olha o nível d'água aqui, ó, ele está abaixo da região onde se encontra esse solo colapsível. Então veja que existem três informações que elas juntas mostram que pode sim ser um solo colapsível. E por que eu digo que pode sim ser um solo colapsível? Porque eu estou apresentando aqui para você uma forma indireta de determinar, de demonstrar se um solo é colapsível ou não. Existem, claro, outras metodologias, inclusive vou trazer alguns detalhes aqui de uma metodologia para a gente determinar em laboratório, um método direto para determinar se um solo é colapsível ou não, mas a questão é que, muitas das vezes, a gente não dispõe de ensaio de laboratório para confirmar de fato se esse solo tem essas características colapsíveis, como é o caso que eu estou passando atualmente na empresa. Eu recebi esses laudos de sondagem, tem essas características, e em cima dessas características eu comecei a verificar que ele pode ser colapsível, certo? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, minha garganta começou a ficar seca. E aí, continuando, agora você já aprendeu como identificar num laudo de sondagem SPT. E antes da gente continuar, já vou falar. Se você está gostando aqui da aula, não deixe de dar um joinha, porque isso ajuda o canal a crescer, a mais pessoas, mais engenheiros, alunos alcançarem essa aula aqui, que se está agradando a você, pode agradar a outras pessoas também. Então vamos lá. Continuando. Feito isso, agora vamos entender um pouco mais sobre como que o solo ele pode ser determinado, a sua característica de colapsibilidade em laboratório, através do ensaio de adensamento, que eu vou explicar mais um pouquinho aqui em detalhes sobre este ensaio aqui. Este ensaio, inclusive, essa imagem, ela está dentro do trabalho de Silva, 2006, com o título Estudo da colapsibilidade da argila porosa de Brasília pelo fluxo de contaminantes. Em resumo, como que se comporta, como que é realizado o ensaio de adensamento para verificar se um solo é ou não colapsível? Aplica-se um aumento de tensão gradual até a tensão de 200 kPa. Existem diversos critérios, alguns citam que é 200, outros citam que é 300 kPa, e partindo, alcançando essa tensão, o que é feito? É feita a saturação desse corpo de prova. Como eu falei para você, um solo colapsível ele é não saturado. E aí, com a saturação, o que isso resulta? No colapso do solo. Em outras palavras, ele apresenta recalques abruptos, instantâneos, com a tensão mantida constante. Veja que nesse caso aqui, ó, nós temos a tensão de 200 kPa mantida constante e o solo apresenta um recalque brusco por conta da inundação, da saturação deste corpo de prova. E aí, depois de determinado tempo, aumenta-se novamente as tensões para obter esse tipo de curva. Mas como que a gente consegue verificar se esse solo é colapsível ou não? De acordo com esse nível de variação do índice de vazios, do ponto em que ele começou a sua inundação até o final. Então, a partir dessa variação do índice de vazios, existem critérios, equações, correlações que utilizam essa variação de índice de vazios justamente para determinar se um solo é potencialmente colapsível, não colapsível e por aí vai. E se você quiser, inclusive, receber alguma pesquisa que trata sobre isso, que discute sobre isso, manda para mim um direct no meu Instagram, que o meu Instagram está aqui, ó, na descrição do vídeo tem o link do meu perfil, só você clicar aqui, manda para mim um direct perguntando, professor, eu assisti a sua aula no YouTube, pode mandar algum trabalho para eu ler um pouquinho mais? Mando na hora para você, você me passa o seu e-mail, eu mando para você, tá ok?
ok? Então, essa é uma das principais formas de determinar em laboratório, através de um método direto. Por que direto? Observa-se no ensaio o solo colapsando. Enquanto que, através da SPT, é uma metodologia indireta. A gente verifica indícios, de acordo com as características do ensaio SPT, se ele tem essa característica colapsível, tá bom? E aí, vamos voltar aqui agora. Você já sabe, né? Um solo não saturado, NSPT menor ou igual a 4, e um material com a granulometria aberta, sem a presença de silt, nesse caso aqui uma argila arenosa, e se encontra em Brasília, uma região que tem muito solo colapsível, ou seja, é muito, mas muito provável que esse solo aqui possa ser colapsível. Então, a partir dessa premissa, eu trabalhei no projeto de fundação. Trabalhei não, estou trabalhando juntamente com a equipe de estruturas para a gente tentar resultar num projeto que possa ser execuível através de sapata, porque se não for sapata, vai ter que inserir uma porrada, desculpa o termo, mas muitas estacas nesse projeto e ele vai ficar o quê? Mais oneroso. Aí eu faço uma pergunta: como dimensionar uma fundação superficial com a presença desse solo? Existem diversas metodologias para fazer o melhoramento desse solo, inserção de cal, de misturas de outros compostos, mas a mais básica é você simplesmente escavar essa região superficial, aqui nesse caso de aproximadamente 3 metros, e recolocar o solo, realizando a sua compactação. Esse simples efeito de retirar o solo colapsível e recolocá-lo com compactação faz ele mitigar o efeito de colapso do solo. E existem, inclusive, diversos estudos que tratam sobre isso, e eu vou trazer os resultados de um deles, que são os estudos pioneiros sobre isso. Tá? E aí, outro ponto importante é: qual solução de melhoramento do solo pode ser feita? Igual eu falei para você, essa de escavação e recolocação é a principal e é justamente o que a gente está trabalhando como uma possível solução para executar esse projeto lá na cidade de Brasília, tá? E aí, continuando, vamos lá. A solução em algumas obras, alguns pontos do projeto neste empreendimento, eu informei da recolocação do solo com a compactação na profundidade de 4 metros. Então, aproximadamente até essa cota aqui, ó, vai fazer a retirada desse solo superficial, a sua recolocação com a compactação. Então, essa é uma forma de fazer com que mitigue esse efeito, reduza esse efeito de colapso do solo. Aí você pode se perguntar: poxa, professor, mas isso dá certo, de fato? Simplesmente tirar o solo e recolocar compactando? Dá. Vou mostrar para você agora. Deixa eu só apagar isso aqui. Continuando, existem diversos estudos sobre isso, diversos estudos, dezenas, e aí eu vou trazer um estudo pioneiro sobre isso, tá? Sobre um projeto de fundação superficial com a presença de um solo colapsível. E para isso foram realizadas 3 provas de carga para verificar, né, esse colapso do solo, essa melhoria do comportamento do solo colapsível com a retirada do solo e a sua recolocação. Nesse caso, foram executadas 3 provas de carga. Em que situações? Primeiro, o solo natural. Segundo, o solo somente apiloado, escavou e apilou o solo. E terceiro, o solo compactado, né, o maior controle aí de compactação. E claro, o ensaio de prova de carga também pode verificar se o solo é potencialmente colapsível. E observe só que interessante os 3 resultados. Essa primeira curva aqui, mais de baixo, é a curva com o solo natural. Veja que o formato dessa curva é mais ou menos isso daqui, ó. Observe que ela tem uma quase verticalização para níveis de carregamento na ordem de 250 kPa. Então, a sua tensão de ruptura é nesta ordem aqui. Deixa eu, inclusive, melhorar um pouquinho esse desenho aqui para ficar mais realista. Aqui, ó. Essa prova de carga, ela faz... Opa, agora que não vai. Bom, agora vai dar certo. Faz mais ou menos isso aqui, ó. Isso, agora melhorou. Então, ela tem uma tensão de ruptura de aproximadamente 250 kPa, não mais do que 300. Enquanto que nas outras 2 provas de carga com o solo melhorado, um apiloado e outro compactado, observe que ele chegou a 500 kPa de tensão aplicada e nem sinal da verticalização da curva. Os recalques foram baixíssimos em comparação com esta outra curva aqui. A gente fazendo um zoom aqui nessas 2 curvas, observe que uma delas tem esse formato e a outra tem esse formato aqui.
veja que elas ambas chegaram a 500 kPa de carregamento, uma chegou a aproximadamente 10 milímetros de recalque, outra chegou a aproximadamente 20 milímetros de recalque, uma tensão de 500 kPa aplicada e nem sinal da sua ruptura. Então veja que praticamente mais do que dobrou tranquilamente a sua tensão de ruptura aqui. Ela pode com toda certeza chegar a 600 kPa, talvez até mais de tensão de ruptura nesse caso aqui. É claro que existem os critérios para verificar a tensão de ruptura através de uma prova de carga, mas não é isso o objetivo aqui dessa nossa aula. É você entender essas premissas de, primeiro, identificar um solo colapsível através do ensaio SPT e, segundo, um tipo de melhoramento, um dos principais melhoramentos, que é a escavação do solo e a sua recolocação compactando. E para finalizar, eu vou trazer mais detalhes aqui desse projeto para você que eu estou trabalhando juntamente com a equipe de estruturas para você entender mais esse contexto de execução, é possível, não é possível executar uma fundação superficial com a presença desse solo. Então vamos lá. Olha só. Não, aqui é continuando a explicação, né, sobre outro estudo de caso que envolveu essa questão do solo colapsível, utilizando uma prova de carga no solo natural e outra com solo compactado, e observe mais uma vez que a prova de carga do solo compactado, ela não verticalizou, enquanto que no terreno natural ela verticalizou. Nesse caso aqui, a tensão de ruptura foi menor do que 200 kPa aqui, ó, nessa ordem aproximadamente 150, 140. Enquanto que na prova de carga no terreno compactado, melhorado, chegou aqui a quase 600 e nem sinal da verticalização da curva carga-recalque. Então veja a grande melhoria na tensão de ruptura, no comportamento mecânico desse solo, com a simples remoção e recolocação com compactação. E aí, esse autor Sintra 98, ele cita até um caso engraçado, que é o seguinte: como curiosidade histórica, Vargas lembra que o caso do reservatório que quase originou um escândalo público, porque a fiscalização não se conformava com o procedimento de escavar o terreno e aterrá-lo de novo, propiciando lucro aos empreiteiros na escavação e no reaterro. Parece ser simples e é de fato simples, uma técnica para fazer essa melhoria de um solo colapsível. E aí, vamos lá para finalizar aqui a nossa aula sobre solo colapsível. Aqui é um recorte de um dos diversos cortes que a equipe de estruturas me passou. Essa altura aqui, ó, do terreno natural para essa base aqui da estrutura, essa é de 5,55, que está declarado aqui, mas talvez você não esteja vendo. Nós temos aqui uma sapata numa cota 1 metro abaixo dessa porção aqui, nós temos 1 metro, tá ok? E aí, um laudo de sondagem utilizado nesta região foi esse daqui. A questão é, existem diversos laudos de sondagem, e nesse laudo de sondagem aqui, essa cota da superfície do laudo de sondagem está numa cota 1108, enquanto que aqui, ó, está 1112. Ou seja, o projeto ele está executado numa cota 4 metros acima da cota onde o furo foi executado. Então, se nós temos uma cota de projeto 4 metros acima do laudo de sondagem e essa escavação aqui, com esse talude aqui que vai ser inserido uma manta aqui, a equipe de estrutura sabe mais sobre isso, de 5,5 metros, então essa cota bem nessa porção aqui, ela se encontra a aproximadamente 1,5 metros de profundidade. Enquanto que essa sapata, como ela tem mais 1 metro para baixo, então ela se encontra a 1,5 mais 1 metro, a aproximadamente 2,5 abaixo do nível do laudo de sondagem SPT. Então, essa cota de 1 metro aqui da sapata, nessa porção, se encontra a 2,5 aqui nesse laudo de sondagem. Ela pega um pouquinho aqui ainda do solo colapsível, ó, 1 metro não, 1 NSPT, e aqui 4. Nós temos essas duas camadas que ainda pega aqui do solo colapsível. Então, nesse caso, o que eu solicitei para a equipe de estrutura ser uma possível execução? Fazer um retaludamento aqui, de forma que nessa região aqui, ó, seja escavado
com a recolocação do solo e a sua compactação, de forma que o solo aqui, ó, abaixo dessa sapata, tenha características de um solo compactado, melhorado mecanicamente com a compactação e dessa forma minimize os efeitos dos recalques e aumente a sua tensão de ruptura e, consequentemente, a sua tensão admissível. Então, é isso. Essa é a nossa aula de hoje aqui sobre fundação superficial. Espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, não deixe de me acompanhar no meu perfil do Instagram, que toda semana eu faço novas postagens de conteúdo, postagens sobre lives que eu vou fazer aqui no canal do YouTube e novas aulas que eu posto aqui no YouTube, que eu sempre divulgo lá os informativos sobre esses novos materiais. O meu Instagram, mais uma vez, está aqui na descrição do vídeo. É só você me seguir lá. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer em responder você, tá ok? Então é isso, grande abraço e até a próxima aula.